Ok? Essa é a continuação da aula 4 e eu estava falando sobre Jó no capítulo número 7, no verso número 21, que Jó, ele olha e diz: por que não tiras a minha rebelião e perdoas a minha iniquidade? Era o desejo do coração dele, a libertação dos seus próprios pecados. Ele expressa isso com dores, com vontade de ser liberto de toda aquela situação. Mas aí ele chega a uma conclusão no capítulo número 9, no verso 2, ele chega à seguinte conclusão: e como se justificará o homem com Deus? Antes de Jesus, essa era a consciência. Não era possível um homem se justificar com Deus dos seus pecados, porque o homem não poderia chegar diante de Deus exatamente por causa dos seus pecados. Mas em Jesus nós temos uma nova condição, oportunidade de sermos feitos nova criação. Davi, no Salmo 49, versos 7 e 8, ele tem uma revelação do Cristo, e ele diz assim, ele diz: nenhum deles poderá de maneira alguma redimir ao seu irmão, nem dar a Deus resgate por redenção, porque a redenção da sua vida lhe custa grande preço e não conseguirá jamais. Davi, aqui ele nos leva a imaginar, a pensar que há necessidade de alguma coisa acontecer para que houvesse a condição do homem ser regenerado, perdoado, justificado. E essa condição era Jesus. E ele veio e ele coloca-se diante de nós, entre nós e Deus, para nos justificar. Levou os nossos pecados sobre os seus ombros, sofreu as nossas feridas, amargou as nossas chicotadas e sofreu a nossa cruz para morrer a nossa morte, para que hoje possamos viver a sua vida. Jesus, ele veio para tomar o nosso lugar, e sem se importar com os nossos esforços, nossas boas intenções, a mancha do pecado, ela é tão profunda, ela não pode ser tirada por nós mesmos. É o que diz a palavra no Salmo de número 103, nos versos de número 12 e 13, que diz: assim como está distante do ocidente, o oriente do ocidente, assim como está distante o oriente do ocidente, assim também ele afasta de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se compadece de um filho, semelhantemente ele, o Senhor, tem compaixão de todos aqueles que o temem. O Senhor tem compaixão de mim e de você. Não importando o que aconteceu, o que está acontecendo, ele nos dá a oportunidade de uma nova vida por Cristo Jesus. Através do profeta Isaías, o Senhor Deus disse em Isaías 52, no verso número 3, amo esse texto: fostes vendido por nada, feitos escravos, e sereis resgatado, sem pagamento de dinheiro. Ouça o que a palavra diz: você não precisa pagar nada para ser resgatado. É a palavra de Deus que nos diz isso. E Paulo nos encoraja em 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 20, ele diz assim: fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Jesus pagou o preço mais alto que alguém poderia pagar. O filho pródigo, ele foi transformado em cada área da sua vida, foi restaurado ao lar como filho, não dentro da perspectiva dele, porque a perspectiva dele, ele ia ficar ali como servo, só para ter um pratinho de comida, né? E ter uma roupa e ter um lugar para dormir. Mas ele foi colocado lá e transformado e tomou posição de filho. As suas vestes foram trocadas e ele recebeu um anel de autoridade na sua mão. Esse anel
simbolizava que a autoridade que ele tinha antes do pecado lhe havia sido restaurada, restituída. E você e eu podemos ser restaurados e restituídos na nossa autoridade depois do pecado. Porque depois do pecado, se nos arrependemos com temor diante do nosso Deus e um coração contrito, compungido diante do Senhor, verdadeiramente o Senhor nos restituirá a autoridade de filho. No Viva a Lição de hoje, eu quero fazer a seguinte pergunta para você: o que os vestidos reais e os trapos que os filhos pródigos usavam simbolizavam em sua vida? E essa é uma pergunta que deve ser contextualizada. Tem que ser para a minha vida também, né? E quais os que você crê que está vestindo hoje? Que roupa você entende que você hoje está vestido diante de Deus, diante do Pai, né? Para lembrar a lição, o amor de Deus restaura cada área do meu ser, todas as áreas. Amém? No estudar a palavra, hoje nós temos 4 textos. O primeiro do Salmo de número 8, o segundo do Salmo número 9, o terceiro de Provérbios no capítulo 4 e o quarto em João capítulo 5. Então, repassando, Salmos 8, Salmo 9, Provérbios 4 e João 5. Glória a Deus! Essa foi a nossa 4ª aula. Que o Senhor te abençoe muito, te faça prosperar, que você seja cheio dessa vontade, né? Quando eu ouço aquelas palavras de Jó, é possível, assim, espiritualmente sentir o gemido da alma dele. Gente, essa é a coisa mais importante. Quando a gente se arrepende, mas esse arrependimento ele tem que causar contrição, tem que causar dores em nós, tristeza de sabermos que ofendemos a Deus e que na grande maioria das vezes ofendemos ao nosso irmão. E nós precisamos sentir essa dor do arrependimento na nossa alma e pedir perdão a Deus verdadeiramente. E Ele, aquele que foi feito pecado por nós e morreu a nossa morte, nos justificará diante de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor te abençoe. Seja um dia cheio de grandes bênçãos na tua vida. Pense nas coisas do alto e não das coisas de baixo. E que o Senhor te encha de prosperidade, a ti e a tua casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até mais. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero ser